noite, no seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas eu vim aqui falar pra vocês de um jogo que eu comecei a falar sobre ele lá no meu Instagram, mas eu queria mostrar pra vocês esse jogo incrível. Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer esse tipo de vídeo, mas como eu gostei muito do jogo, e eu jogo videogame, quem me conhece aí sabe que eu gosto de jogar jogos, esse jogo eu achei muito fantástico e aí eu quis falar pra vocês. Uma das coisas que eu achei legal do jogo é que você consegue baixar o jogo lá no Steam e o valor não é muito caro, tá? Então ele ficou aqui no Brasil entre 34 a 38 reais, pode ficar um pouco mais caro ou mais barato, dependendo do pacote que você escolhe. A única coisa que eu achei ruim agora, inicialmente, não sei se eles vão fazer uma versão para Mac, mas inicialmente ele só tem uma versão de Windows. Então, se você tem um MacBook, por exemplo, algum computador que não seja Windows, provavelmente você não vai conseguir jogar o jogo, porque o jogo só serve para o Windows. Então, isso foi uma coisa um pouco ruim, né? Mas tudo bem. O jogo, primeiro, a estética do jogo eu já fiquei apaixonada, porque é muito, 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 muito parecido com o que seria, né, um estilo, um escritório medieval. As músicas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trilha sonora. Eu tenho várias e várias playlists de trilha sonora. Quem me conhece sabe que eu acho incrível as pessoas que fazem trilha sonora de filmes e de jogos, porque realmente isso é uma arte. E esse jogo aqui, ele apostou muito na trilha sonora e deu super certo. E com isso eles fizeram uma parceria com a Hildegard von Blink, que é um grupo, né, que tem várias pessoas que fazem músicas medievais. Mas o que eu acho mais legal do Hildegard von Blink é que eles pegam músicas que são modernas. Então, por exemplo, eles pegaram uma música da Lana Del Rey, que foi a Summertime Sadness, e aí eles fizeram uma versão como seria se fosse medieval. Então eles já fazem esse trabalho há muito tempo. Eles são bem expertos nessa parte de fazer música medieval. Então ficou muito legal. Então as musiquinhas desse jogo foi assim uma coisa que eu fiquei apaixonada. Até já estava ouvindo a playlist deles, porque eu achei muito legal os estilos que eles usaram, a própria música, que é a música principal do jogo, mais Scriptorium, é super legal, achei muito criativo. Bem, esse aqui, eu já criei minha personagem, né? Essa personagem aqui, com o meu nome. E aí você pode, é legal porque você pode trocar a roupa dela. Então, você pode trocar. É claro que eu fiz essa mulher, mas você pode usar outros personagens. Aqui, ó. Tem essas personalidades aqui, que eu achei bem legal. Você pode, por exemplo, modificar a cor, tá vendo? Que é bem legal também. Então você consegue, de fato, pode mudar a roupa também, por exemplo, em cor também. Você pode fazer muita coisa que eu achei bem legal. Do jogo. Aqui, ó, você pode mudar a pena, né? E a parte que... Por que acontece? Eu achei bem legal. O jogo, ele é bem... Muito, muito, muito interessante. Por quê? Na Idade Média, o que acontece? O pergaminho era feito de pele de animal. Então você tinha que fazer duas coisas. Quem sabe explicar isso melhor é o Guilherme Calígrafo, mas eu vou dar uma pequena explicação aqui, só para vocês entenderem. Como era uma pele de animal, você tinha que ficar raspando para você conseguir escrever, né? Então você tinha tipo uma mini faquinha, uma pequena faquinha, em que você raspava, que é essa aqui que tá na mão dela, tá na mão esquerda, e você tinha a pena, que era o que você escrevia. Então o jogo, ele pensou nisso também. O jogo pensou em vários aspectos que envolviam a produção de manuscritos. E eu achei isso bem legal. Porque realmente é um jogo sobre manuscritos. Se não tivesse pensado nisso, ia ser muito estranho. Outra coisa que eu achei legal é que quando ele está salvando ou fazendo o loading, né? Ele aparece esses desenhos diferentes, iluminúrias, ou parte dos desenhos ficam girando ali. Então são desenhos completamente feitos do jogo. Então como é que funciona o jogo? Vamos lá. O jogo, primeiro você tem esse espaço, que seria o seu escritório, que é exatamente o lugar onde eles copiavam. E aí você pode decorar. Por exemplo, eu posso comprar, eu ganho esse dinheiro, e aí eu posso comprar coisas. Eu vou comprar esse aqui que eu achei bem bonitinho, e eu tenho dinheiro. E aí eu posso adicionar, ó. Aí eu posso apertar aqui e adicionar no lugar que eu quero. Aí, por exemplo, eu adicionei aqui. Aí eu vou tentando, né, de certa forma, tornar o meu escritório mais parecido com o que eu gostaria que ele fosse. E aí funciona dessa forma. Aqui é onde a gente recebe as atividades do dia, né? Tem outro lado ruim também, se você não sabe inglês, ou se você não tem costume. Tem gente que tem costume de jogar em inglês, então a pessoa não tem tanta dificuldade. Mas se você não tem o costume de jogar em inglês, aí você vai também sentir uma dificuldade, porque o jogo ainda não tem traduzido. Então só tem o jogo em inglês. Tem esse ponto também. Aqui, ó, tá vendo? Foi isso que eu tava falando. Então tá carregando e aí fica aparecendo bonequinhos e personagens diferentes da Illuminui. Aí aqui, olha o que acontece. O jogo começa assim. Todo dia do jogo, né? Não o dia real, mas dia do jogo, vai aparecer alguém te pedindo pra fazer alguma
tarefa, algum manuscrito. Então, por exemplo, esse aqui tá me pedindo, você pode desenhar algo legal para minha filha? E esse aqui já tá me pedindo algo já diferente. Esse aqui pede outra coisa e esse aqui pede outra coisa. Bem, eu achei legal e eu vou fazer esse aqui. Porque o nome dele é engraçado. Mr. Latrine. Aí olha aqui, quando eu ganho, as coisas que eu ganho, então eu ganho 10 dinheirinhos, 15, não sei o quê, e eu vou ganhar essas imagens aqui. Então toda vez que você faz uma missão, você ganha dinheiro, que são, você ganha os pontos, né, que são esses aqui, ó, dinheiro, tal, a pena e isso, e você ganha essas imagens que você depois pode adicionar no seu pergaminho. Então vamos lá. Eu acho legal também que o jogo é bem divertido. E isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que a Idade Média era só uma época de coisas muito sérias. E a Idade Média foi séria. Muitas coisas importantes aconteceram na Idade Média, mas a Idade Média também é bem conhecida por ter muitas questões engraçadas também. Então a Idade Média teve muita coisa cômica, né? Muita coisa engraçada. Você vê isso, por exemplo, nas cantigas de escárnio e maldizer, eles falam umas coisas bem engraçadas. Também tem os goliardos, que tinham mania de fazer piada. O próprio, os cantos da cantuária do Geoffrey Chaucer tem umas coisas engraçadas, assim, meio divertidas. Então a Idade Média também foi sobre coisas engraçadas. Então, assim, ó, eu fico conversando com ele me fala sobre, por exemplo, ele me fala que na nossa casa, a nossa casa bloqueava a visão da rainha das latrinas públicas. Então, aí ele tá falando uma situação, e ele tá perguntando, em vez de ajudar, a rainha ordenou a destruição das latrinas, e aí a nossa família correu. E agora eles estão sem trabalho e sem casa. Porque ele trabalhava com as latrinas, né? Aí ele fala, de qualquer forma, a Mary gosta, que é a filha dele, gosta de natureza, especialmente coelhos. Você pode desenhar vários deles. Então eles contam sempre umas histórias bem divertidas e engraçadas. E aí aqui ele me pede, me mostra. Então, ele mostra o pedido dele, aqui, o que tem que ter. Então as categorias, tá vendo? Tem as categorias aqui do que tem que ter e aqui do lado aparece também, tá vendo? E aí eu vou adicionando conforme o trabalho. Eu achei legal também, olha aqui, tem aqui o que chama parchment, né? Que é esse pedaço aqui, que normalmente era assim mesmo, eram grandes pedaços. Esse aqui tá pequeno, né? Aparentemente no jogo, mas era mais ou menos assim. Ele podia vir com essas danificações, com esses danos, né? Que pode acontecer porque a pele de animal, ela não é um material tão estável assim. Então, por exemplo, como eles limpavam com alguns produtos como cáusticos, né? Eles limpavam, podia acontecer de abrir um buraco, podia acontecer de ficar meio queimada a pele, e isso era bem comum. Então tem até hoje manuscritos assim. Então eu achei isso legal também. O jogo é muito realista, ele pensou em todas essas possibilidades. Eu achei isso muito legal. Bem, então vamos colocar os coelhinhos. Aí você pode diminuir, aumentar aqui, você pode dar uma viradinha nele, de um lado do outro. Aqui você pode inverter, você pode botar ele assim, e aqui vai para trás. Então se você quiser botar um elemento na frente e um atrás, você consegue enviar um para trás, pro fundo do elemento. Então vou colocar esse coelhinho aqui, eu vou colocar esse outro coelhinho aqui. Eu vou colocar... Ó, esse aqui é um coelho. Eu vou colocar ele dançando. Então, pronto. Fazendo uma dancinha. Aí tá vendo ali, ó? Que ele já completou aqui. Porque eu desenhei já os coelhos. Eu vou colocar aqui, ó. Adicione o que eu quiser, né? Então eu vou adicionar esse cachorrinho aqui, que eu achei ele super legal. Vou botar ele bem aqui. E agora ele pede pra adicionar a natureza. Eu vou colocar uma roupa nesses coelhos, porque eles já são... Porque sim, que eu acho que ia ficar legal. Nesse aqui eu vou botar esse chapéuzinho, esse negócio aqui, nesse coelhinho, e vou colocar esse aqui nele, que eu acho que vai ficar bem legal. Então é legal que você pode criar, você só tem que adicionar alguns elementos que ele pediu. Ó, esse aqui, eu vou colocar... Eu não
sei se eu vou colocar esse. Não, vou tirar esse aqui. Não, não vou adicionar, não. Eu vou adicionar um escudinho na mão do coelho. Pronto. Faz mais sentido. Aí nós temos... Ele tá falando de colocar isso aqui. Tá, eu vou colocar ele aqui. Aí eu vou mandar ele lá pra trás. Vou mudar esse coelho pra cá. Calma aí. Que eu acho que não faz... Estão muito grudados. Como se ele estivesse dançando, assim. Mas ele tem que ser maior do que os coelhos, né? Porque o ser humano é maior que o coelho. Então, vamos lá. Aí ele me pediu pra adicionar umas coisas da natureza. Tá vendo aqui? Tem que adicionar umas coisas da natureza. Cadê você, natureza? Aqui. Então, vou enfiar isso. Que eu acho que vai ficar um design bem legal, assim. É legal porque você pode pensar em construir uma coisa que ficasse mais do estilo realmente da época, né? Se você conhece bem os manuscritos, você pode tentar construir. Nessa primeira fase que eu percebi do jogo, aí eu completei, tá vendo? Ó, a Mary vai ficar muito, muito feliz, muito alegre, muito satisfeita, na verdade, com você. Obrigada. Aí eu terminei. Então ficou assim. É claro que nessas primeiras fases do jogo, que eu percebi é que o foco é muito mais nas imagens do que na escrita. Então talvez lá na frente a gente possa escrever alguma coisa, mas agora no início é mais as imagens. Mas mesmo assim, o jogo é bem interessante. Aí aqui, ó, ele disse que a Mary vai ficar feliz. Ela teve uma vez um coelho, just like that, como desta forma. Ah, e aí, tipo, que triste, tivemos que comer ele, né? Eles tiveram que comer o coelho. Então, tá vendo? O jogo é ligeiramente divertido. Ele tem umas piadinhas assim. Aí você vai abrindo e aí você vai ver o que você ganhou de objetos pra botar nos próximos manuscritos que você for fazer. E aí, bem, essa aqui foi uma fase do jogo, mas o jogo é bem legal. Acho que vale muito a pena. E eu acho que daria pra usar o jogo... Acho que daria pra usar o jogo se você quiser, por exemplo, um dia ensinar sobre manuscritos para os seus alunos, sobre Idade Média. É um jogo que vale a pena, porque ele teria uma experiência. É claro que não é igual, né? Mas... porque a gente sabe que fazer um manuscrito na Idade Média demorava muito tempo. Podia levar dias, levava dias, levava horas e custava muito, porque eram vários materiais, os pigmentos eram caros, a gente sabe que os materiais eram caros, né? Tudo era muito caro e muito difícil. Mas aí o que acontece? Vocês viram que passa um pássaro bem aqui, deixou cair? Ou seja, já tem outro trabalho pra fazer, que é esse próximo. Mas a gente vai ficar por aqui, eu só queria mostrar pra vocês mesmo o jogo, como ele é incrível. E aí, é claro, tem vários outros recursos que você pode explorar, tá vendo aqui? Mas o jogo é muito... Ó, tem desafios, tem muitas opções, é um jogo muito legal. Eu acho que vale muito a pena vocês jogarem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!